O silêncio daquela noite de março de 2007 ainda ecoa entre as ondas do mar e o vento que sopra pelas ruas vazias de Santa Catarina. Uma jovem cheia de sonhos, Mariana Schmidt, caminhava com passos leves pela cidade litorânea, onde deveria viver dias de descanso, novas amizades, descobertas. Mas em poucas horas, sua presença desapareceu como se tivesse sido engolida pela escuridão. Restou apenas um vazio, um espaço suspenso no tempo, marcado por perguntas sem respostas e pela dor que atravessaria mais de uma década. A história que você vai ouvir hoje não é apenas sobre o desaparecimento de uma estudante. É sobre uma família que se agarrou a cada migalha de esperança, sobre o tempo que passa sem piedade, cobrindo memórias com poeira e silêncio, e sobre um objeto pequeno, quase esquecido, que se tornaria o elo entre o passado e a revelação da verdade. Bem-vindos ao Ent Channel, onde as histórias esquecidas encontram novamente uma voz. Nosso compromisso é com aqueles que foram silenciados pelo tempo, com as famílias que continuam a esperar e com todos nós que acreditamos que a memória é uma forma de justiça. Aqui, cada relato é mais do que um caso policial. É um retrato humano de ausência, de saudade, de mistério. Hoje, viajaremos juntos por 12 anos de incerteza, pelo caminho sinuoso de uma busca que parecia nunca ter fim. O desaparecimento de Mariana Schmidt nos convida a refletir sobre como o tempo não apenas guarda segredos, mas também pode ser o responsável por revelá-los. Prepare-se para entrar em uma narrativa onde cada detalhe importa, onde o silêncio fala mais alto que o som, e onde o vazio deixado por uma jovem estudante se transforma em um mistério que atravessa gerações. O tempo começa a contar. Mariana Schmidt tinha apenas 19 anos quando decidiu viajar para Santa Catarina durante as férias de março de 2007. Era sua primeira viagem sozinha, um momento que ela havia planejado com entusiasmo por meses. Filha de uma família simples do interior, Mariana sempre sonhou em conhecer o mar de perto, não apenas pelas fotos em revistas ou pelas histórias que seus colegas contavam, mas sentindo o cheiro da brisa salgada, caminhando descalça na areia fria ao entardecer. Descrita por amigos como uma jovem doce, curiosa e cheia de energia, Mariana tinha planos de cursar psicologia. Gostava de escrever em seu diário, registrando pensamentos, pequenas poesias e reflexões sobre o mundo. Seus pais, embora apreensivos com a viagem, confiaram em sua maturidade. Ela prometera ligar todas as noites para tranquilizá-los e até deixou na mesa de casa um bilhete carinhoso. Não se preocupem, vou voltar com muitas histórias para contar. No dia 10 de março, Mariana chegou ao hotel simples onde ficaria hospedada, próximo à orla. Testemunhas a viram sorridente, usando um vestido leve de verão e um colar discreto que sempre carregava consigo. Mais tarde, à noite, ela foi vista saindo do hotel. O relógio marcava aproximadamente 20 horas. Era o início de um sábado comum na região. Turistas caminhavam pela beira-mar, bares serviam seus primeiros clientes da noite e os sons de risadas e música se misturavam ao barulho das ondas. Mas, para Mariana, aquela noite guardava um destino sombrio. A última comunicação registrada do celular dela indicava que, em poucos minutos após deixar o hotel, Mariana se deslocou em direção a uma área mais afastada, quase rural, onde as luzes da cidade já não iluminavam tanto. O sinal foi perdido abruptamente. O que aconteceu naquele curto trajeto permanece envolto em mistério. Mariana simplesmente desapareceu. Nenhuma testemunha afirmou tê-la visto depois disso, nenhuma chamada de socorro, nenhuma mensagem enviada às pressas, apenas o silêncio. Um silêncio que se tornaria ensurdecedor para seus pais e amigos. Na manhã seguinte, quando Mariana não atendeu às ligações, a família entrou em pânico. Ela não tinha histórico de sumir sem dar notícias. A jovem era responsável, cuidadosa e muito ligada à mãe. Em poucas horas, o que era apenas uma preocupação comum transformou-se em desespero. A polícia foi acionada, mas nas primeiras 24 horas, o caso ainda não era tratado como um desaparecimento de risco. À medida que os dias passavam sem pistas, a angústia tomava conta de todos.
A ausência de Mariana deixava um eco doloroso em cada canto: o quarto vazio no hotel, o diário fechado dentro da mala, o silêncio do telefone que nunca mais tocou. E havia um detalhe que, anos depois, se tornaria símbolo dessa história: o pequeno colar de Mariana. Na época, ninguém sabia, mas aquele objeto reapareceria como um fragmento de esperança em meio à poeira do tempo. Os primeiros dias após o desaparecimento de Mariana Schmidt se transformaram em um turbilhão de buscas desesperadas. A família, vinda às pressas do interior, chegou a Santa Catarina carregando consigo apenas uma mala de roupas e uma avalanche de esperança. O hotel simples onde Mariana havia se hospedado se tornou o ponto zero de uma investigação que parecia não saber para onde correr. A polícia local iniciou as buscas com base nos poucos dados disponíveis, o horário em que Mariana foi vista pela última vez e o local onde o sinal do seu celular havia desaparecido. A região costeira, apesar de turística, tinha áreas rurais e trechos de mata fechada, o que dificultava qualquer varredura. Helicópteros sobrevoaram campos e estradas, cães farejadores foram levados até a região onde o sinal se perdeu, mas nada concreto foi encontrado. Era como se Mariana tivesse sido engolida pela noite. O impacto para os pais foi imediato. A mãe, incapaz de aceitar a ausência da filha, passava horas diante do mar, olhando para o horizonte como se esperasse que Mariana surgisse a qualquer momento. O pai, com voz embargada, repetia para todos: "Ela vai voltar, eu sinto, ela vai voltar." O quarto do hotel, mantido intacto, parecia guardar o último sopro de vida da jovem. O diário fechado sobre a mesa, a mala aberta, roupas cuidadosamente dobradas. A mídia local começou a noticiar o caso. As primeiras reportagens mostravam o rosto sorridente de Mariana estampada em cartazes de "Procura-se" colados por voluntários em postes, mercados e rodoviárias. A comunidade se mobilizou. Vizinhos, pescadores e até turistas participaram de mutirões de busca. Havia quem acreditasse que Mariana poderia ter se perdido em alguma trilha próxima, quem suspeitasse de sequestro e até quem insinuasse que ela tivesse fugido por vontade própria. Mas a realidade era cruel. Cada pista investigada resultava em um beco sem saída. Um motorista afirmou tê-la visto caminhando sozinha perto de uma estrada, mas a informação nunca pôde ser confirmada. Outro relato mencionava uma jovem parecida com Mariana entrando em um carro, mas nenhuma câmera de segurança conseguiu capturar a cena. O tempo, nesse caso, parecia correr contra todos. A polícia, após semanas sem resultados, começou a tratar o desaparecimento como um possível crime. No entanto, sem provas materiais, o inquérito parecia estagnado. A família cobrava respostas, mas o silêncio das autoridades era quase tão doloroso quanto a ausência de Mariana. Cada visita à delegacia terminava com a mesma frase: "Estamos investigando." Os meses seguintes foram de desgaste. O caso esfriava, as manchetes diminuíam e a vida cotidiana da cidade voltava ao normal. Para os pais de Mariana, no entanto, nada seria normal novamente. Eles permaneceram firmes, contratando detetives particulares, distribuindo folhetos em cidades vizinhas, viajando em busca de qualquer testemunha que pudesse oferecer um fio de esperança. O colar de Mariana, mencionado por todos os amigos, tornou-se um símbolo íntimo de resistência. A mãe repetia: "Enquanto não encontrarem esse colar, eu não acredito que ela se foi." Porém, à medida que os anos passavam sem respostas, a angústia se transformava em um vazio ainda mais profundo. O tempo não trazia notícias, apenas a poeira do esquecimento. A cada aniversário de Mariana, velas eram acesas, cartas eram escritas e guardadas, como se em algum momento ela pudesse lê-las. O diário deixado no hotel foi levado para casa e se transformou em uma relíquia silenciosa, carregando o último testemunho de uma jovem que apenas queria viver o verão de sua vida. O caso, então, entrou em um estágio cruel, o do esquecimento coletivo. Para a sociedade, Mariana passou a ser apenas mais um rosto entre tantos cartazes de desaparecidos. Para a família, ela continuava sendo tudo. O tempo havia deixado de ser apenas a passagem das horas para a família Schmidt. Ele se tornara uma presença constante,
quase uma entidade que habitava a casa, sentava-se à mesa, dormia nos quartos e se impunha como lembrança em cada detalhe. Desde a noite em que Mariana desapareceu, em março de 2007, os dias nunca mais foram iguais. O relógio continuava marcando minutos e segundos, mas para os pais dela, cada movimento dos ponteiros parecia carregar um peso insuportável. Era como se o tempo tivesse parado no instante em que a filha saiu do hotel e nunca mais voltou. A mãe de Mariana, que sempre fora uma mulher de fala suave e olhar sereno, viu sua vida se transformar em uma rotina de espera. Todas as manhãs, antes de qualquer tarefa doméstica, ela acendia uma vela diante da fotografia da filha, colocada sobre uma pequena mesa da sala. Ao lado da foto, flores frescas eram trocadas semanalmente, mesmo quando o dinheiro mal dava para o essencial. Havia um silêncio quase sagrado nesse gesto, como se cada chama acesa fosse uma conversa íntima entre mãe e filha. Ela sussurrava palavras curtas, frases de consolo, orações pedindo proteção. Era uma forma de resistir ao vazio que consumia a casa. O pai de Mariana, por sua vez, encontrava na rotina simples uma maneira de não desmoronar. Trabalhava longas horas, voltava para casa exausto, mas sempre guardava alguns minutos para revisitar uma caixa de lembranças que mantinha escondida no armário. Dentro dela estavam cartas, pequenos desenhos que Mariana fazia quando criança, recortes de jornal sobre o desaparecimento e até a cópia de uma fotografia amarelada em que a filha aparecia de mãos dadas com ele em frente à escola. Esse ritual silencioso o mantinha de pé. Ele não era de falar muito sobre a dor, mas em seus olhos sempre havia um brilho de esperança misturado a uma tristeza impossível de esconder. Os aniversários da jovem se tornaram momentos de sofrimento e resistência. A cada mês de novembro, data em que Mariana completaria mais um ano de vida, os pais organizavam uma pequena celebração. Havia bolo, velas e, sobretudo, silêncio. Cantavam o parabéns apenas entre si, muitas vezes com lágrimas escorrendo, como se aquele canto fosse uma tentativa de atravessar a distância que os separava da filha. As velas eram apagadas pela mãe, que fazia o mesmo pedido de sempre: que Mariana volte para casa. Enquanto isso, os amigos de infância foram aos poucos seguindo seus próprios caminhos. Alguns se casaram, outros se mudaram de cidade, muitos construíram carreiras e famílias. Mas nenhum deles conseguiu apagar completamente a memória do verão em que Mariana desapareceu. Para cada um, havia um marco invisível. Havia a vida antes de março de 2007 e a vida depois. Alguns recordavam com carinho os passeios pela praça da cidade natal, as risadas compartilhadas na escola, as cartas trocadas durante as férias. Outros preferiam não falar, como se reabrir aquelas lembranças fosse tocar em uma ferida que nunca cicatrizou. A vida cotidiana da família era marcada por ausências. O quarto de Mariana permaneceu intacto por anos. O diário que ela levava consigo voltou para casa e foi colocado sobre a escrivaninha, fechado, guardando as últimas palavras que ela escreveu. As roupas foram dobradas e mantidas no armário. O perfume favorito ainda repousava sobre a prateleira, quase vazio, mas nunca jogado fora. Era como se os pais tivessem congelado o tempo naquele espaço, recusando-se a aceitar que a filha havia partido para sempre. O impacto do desaparecimento também atravessou os vínculos familiares mais amplos. Tios, primos e avós se reuniam em torno dos pais de Mariana em datas especiais, tentando oferecer apoio, mas sempre com uma sensação de impotência. Não havia palavra capaz de preencher o vazio. Os encontros familiares se tornaram mais silenciosos. Como se todos tivessem medo de mencionar o nome dela em voz alta, mas ao mesmo tempo conscientes de que Mariana estava presente em cada olhar, em cada gesto. O tempo não suavizou a dor, ao contrário, moldou-a em uma forma de ausência constante. A cada notícia de desaparecimentos semelhantes, a família revivia sua própria tragédia. Programas de televisão que exibiam casos de pessoas encontradas depois de anos reacendiam a chama da esperança. A mãe sempre dizia que se outras voltaram, por que não ela? O pai, por mais cético, nunca ousava contrariar. Seu silêncio, de certo modo, era uma forma de proteção, como se calar fosse menos doloroso do que admitir a possibilidade de que a filha não voltaria. Mas talvez o detalhe mais devastador
fosse o modo como a comunidade, aos poucos, se acostumou ao vazio. No início, todos falavam de Mariana, todos perguntavam, todos queriam ajudar. Mas com o passar do tempo, a vida da cidade seguiu seu curso. Os vizinhos voltaram às suas rotinas. Os comerciantes abriram e fecharam suas lojas, novas histórias passaram a ocupar os jornais. Para os pais, esse esquecimento coletivo era quase insuportável. Como podia o mundo seguir em frente enquanto a filha deles permanecia perdida, invisível, silenciada pelo tempo? Ainda assim, havia pequenos gestos de resistência. Em datas específicas, voluntários se uniam para distribuir panfletos com a foto de Mariana. Em redes sociais, algumas páginas criadas por desconhecidos mantinham viva a lembrança dela, compartilhando mensagens de solidariedade e lembrando que sua história não podia ser esquecida. Esses gestos, embora pequenos diante da grandiosidade da ausência, eram faróis em meio à escuridão. No fundo, a vida dos que ficaram era marcada por uma luta silenciosa contra o esquecimento. O tempo parecia querer engolir Mariana, transformá-la em estatística, mas a família resistia. A cada oração, a cada vela acesa, a cada foto preservada, eles reafirmavam que Mariana ainda existia, que sua memória ainda pulsava. E assim, entre a dor e a esperança, os anos se acumularam como poeira sobre móveis antigos, como sombras que se alongam em um quarto vazio. O passar dos anos trouxe consigo não apenas o silêncio, mas também um turbilhão de rumores, hipóteses e falsas pistas que pareciam zombar da dor da família Schmidt. Quanto mais o tempo se alongava sem respostas, mais a imaginação coletiva criava explicações, algumas plausíveis, outras absurdas, mas todas com o poder cruel de reacender esperanças e logo depois esmagá-las sobre o peso da frustração. Nos primeiros meses após o desaparecimento, a polícia trabalhou com duas linhas principais: a possibilidade de Mariana ter sido vítima de um sequestro e a hipótese de um acidente em alguma área isolada da região. Helicópteros, cães farejadores, voluntários, todos foram mobilizados para procurar vestígios na mata, nas trilhas, nas praias desertas. Mas o tempo se encarregou de transformar cada busca em poeira. Nenhum corpo, nenhuma roupa, nenhuma pegada. Apenas o eco de passos que se perderam no escuro. À medida que a investigação esfriava, começaram a surgir telefonemas anônimos. Algumas vozes, escondidas por trás da linha, diziam ter visto Mariana em cidades próximas. Outras afirmavam que ela havia sido levada para fora do estado. Houve até quem sugerisse que ela estivesse viva em outro país, vítima de redes de tráfico humano. Cada ligação era uma faca de dois gumes: a esperança de uma resposta imediata e a desilusão amarga quando a informação não se confirmava. Os pais de Mariana chegaram a viajar centenas de quilômetros para checar pistas, apenas para encontrar o nada. A imprensa, em busca de audiência, ajudava a amplificar teorias que muitas vezes não tinham fundamento algum. Reportagens sensacionalistas sugeriam que Mariana poderia ter fugido por vontade própria, alimentando rumores de que ela teria um namorado secreto ou um desejo oculto de abandonar tudo. Para a família, essas insinuações eram um golpe doloroso. Conheciam Mariana, sabiam de sua ligação profunda com a mãe, de seu apego ao lar, de sua natureza cuidadosa. A ideia de que ela teria fugido parecia uma afronta à sua memória. Amigos próximos também foram alvo de especulações. Cada um deles foi interrogado repetidas vezes, seus depoimentos comparados, suas rotinas investigadas. Pequenas contradições naturais na memória humana eram tratadas como grandes pistas. Mas no final, nada levava a uma resposta concreta. O caso se arrastava preso em um labirinto de hipóteses. Os anos seguintes trouxeram novos capítulos de frustração. Detetives particulares, contratados com muito esforço financeiro pela família, seguiram supostas trilhas em estradas desertas, conversaram com pessoas que juravam ter informações, mas tudo se dissolvia como areia entre os dedos. Cada pista se transformava em um beco sem saída. Cada rumor se revelava um eco sem substância. O episódio mais marcante, no entanto, aconteceu quase 6 anos após o desaparecimento,
quando um agricultor que trabalhava em uma região de mata encontrou um pequeno objeto brilhando entre folhas secas. Era um colar simples, com uma corrente fina e um pingente discreto. A mãe de Mariana reconheceu de imediato. Era o mesmo que a filha usava na noite em que desapareceu. A descoberta trouxe à tona uma mistura devastadora de sentimentos. Por um lado, era a primeira prova física em anos, um elo concreto entre Mariana e o lugar onde o celular dela havia perdido o sinal. Por outro, era também a confirmação cruel de que algo grave havia acontecido naquela noite. O colar, por si só, não explicava nada. Ele não dizia quem a levou, não dizia como, não dizia por quê. Apenas testemunhava em silêncio que Mariana havia estado ali, naquele espaço onde a terra e o tempo guardaram o segredo da sua ausência. A polícia reabriu o inquérito com a descoberta do colar, mas novamente se viu sem ferramentas para avançar. O objeto foi periciado, mas não havia DNA, não havia impressões digitais, não havia vestígio algum, além da certeza de que pertencera à jovem. Era como se o próprio tempo tivesse apagado cuidadosamente cada rastro, restando apenas o símbolo mudo de uma vida interrompida. Enquanto isso, os rumores não cessavam. Alguns diziam que o colar havia sido colocado ali de propósito, como uma espécie de mensagem. Outros acreditavam que Mariana ainda estava viva, em algum lugar, e que aquele era um sinal de que ela tentava se comunicar. A verdade, porém, permanecia inacessível. O objeto se tornou mais uma peça em um quebra-cabeça incompleto, um enigma que parecia zombar dos esforços humanos de decifrá-lo. O colar foi entregue à família, que o guardou como relíquia. Para a mãe, era a prova de que Mariana ainda podia ser encontrada. Para o pai, era um lembrete silencioso da crueldade do destino. Em noites de insônia, ambos seguravam o objeto nas mãos, como se tocá-lo fosse tocar a própria filha. Como se aquele metal frio carregasse o calor da presença que lhes fora arrancada. O tempo seguiu, mas cada rumor, cada teoria, cada falsa pista cavava mais fundo o abismo da dor. A família aprendeu a desconfiar de todas as notícias, a não se deixar enganar por esperanças fáceis, mas ainda assim, no íntimo, eles nunca desistiram. A cada novo boato, por mais improvável que fosse, havia sempre uma esparca acesa no coração. E se dessa vez for verdade? E assim, entre teorias que se desfaziam como fumaça, a ausência de Mariana se tornava ainda mais densa. O mundo oferecia palavras, hipóteses e ruídos, mas nunca respostas. E a cada noite, ao olhar para o colar guardado em uma caixa de madeira, os pais sabiam que a verdade ainda estava escondida em algum lugar, soterrada sob a poeira do tempo. O tempo tem a estranha capacidade de transformar tragédias em lembranças vagas. Para a família Schmidt, os anos que se seguiram foram marcados por uma luta silenciosa contra esse esquecimento coletivo. Se dentro de casa Mariana continuava viva em cada fotografia, em cada objeto preservado, no mundo lá fora seu rosto ia desaparecendo pouco a pouco, como uma impressão que se apaga sob a chuva. Nos primeiros anos, o caso ocupava espaço nos jornais locais e até em alguns programas nacionais. Mariana era mostrada como símbolo da juventude interrompida, a estudante cheia de sonhos que havia desaparecido em circunstâncias misteriosas. Repórteres batiam à porta da família, câmeras invadiam o espaço íntimo da casa, vizinhos eram entrevistados repetidas vezes. Mas, com o passar do tempo, outras notícias tomaram o lugar daquela. Novos desaparecimentos, novos crimes, novos escândalos. As manchetes que um dia ecoaram seu nome foram substituídas por rostos de outras vítimas, por tragédias mais recentes, mais urgentes. Na cidade litorânea onde Mariana havia desaparecido, a memória coletiva se dissipava ainda mais rápido. Hotéis foram reformados, bares mudaram de dono, ruas receberam nova pavimentação. Turistas continuaram chegando a cada verão, buscando apenas o sol, o mar e a promessa de dias leves. Para a maioria, a noite de março de 2007 não passava de uma história contada em sussurros pelos moradores mais antigos, algo que soava quase como lenda urbana. Aqui já sumiu uma moça, diziam alguns,
apontando para a praia ao entardecer, mas logo mudavam de assunto, como quem fala de uma sombra que não merece ser relembrada. Para a família, esse esquecimento era um peso insuportável. Enquanto o mundo seguia seu curso, eles permaneciam presos ao mesmo dia, à mesma noite, à mesma ausência. O pai de Mariana costumava dizer: para eles, minha filha é estatística, para mim, ela é o meu coração inteiro. A mãe, por sua vez, sofria ao ver que até os vizinhos mais próximos já não falavam do caso, como se mencioná-lo fosse inconveniente. O silêncio das ruas refletia o silêncio da sociedade. Mariana se tornava invisível não apenas porque havia desaparecido, mas porque o mundo parecia querer apagá-la. Houve tentativas de resistir a esse esquecimento. Pequenos grupos de voluntários organizaram caminhadas anuais em memória dos desaparecidos da região, incluindo Mariana. Panfletos com sua foto eram distribuídos em rodoviárias e praças, e nas redes sociais surgiram páginas dedicadas a manter viva a lembrança dela. Pessoas que nunca a conheceram escreviam mensagens de solidariedade. Não esquecemos de você, Mariana. Esses gestos, embora pequenos diante da indiferença geral, eram bálsamos para a família. Eram sinais de que, mesmo soterrada pela poeira do tempo, a história dela ainda pulsava em algum lugar. Mas a verdade era cruel. O mundo lá fora havia seguido em frente. Crianças que nasceram no ano do desaparecimento já eram adolescentes quando o caso completou uma década. Para eles, Mariana nunca existiu. Nas escolas, seu nome não aparecia em livros, não fazia parte da memória coletiva. Ela era apenas um rosto em cartazes desbotados, colados em postes enferrujados, arrancados pelo vento ou cobertos por anúncios novos. O tempo apagava, e cada camada de indiferença pesava como uma segunda morte. Dentro da família, a dor desse esquecimento se transformava em resistência. Se o mundo não falava de Mariana, eles falariam. A mãe escrevia cartas para jornais, mesmo quando não eram publicadas. O pai ligava para programas de rádio pedindo espaço para relembrar o caso. Cada gesto era uma tentativa de lutar contra o vazio, de impedir que a filha fosse engolida pela indiferença. No entanto, havia momentos em que até eles sentiam o peso dessa batalha desigual. Em noites silenciosas, a mãe se perguntava: e se um dia ninguém mais lembrar? E se até eu esquecer da voz dela? O medo do esquecimento era quase tão devastador quanto a ausência. O tempo não apenas roubava a presença de Mariana, mas ameaçava roubar também sua memória. E assim, entre a persistência de alguns e a indiferença da maioria, os anos se acumulavam. 12 verões se passaram daquela noite de março. 12 invernos trouxeram o frio sem respostas. Mariana permanecia desaparecida, mas sua ausência já não era notícia. Era apenas silêncio, poeira, sombra. O mundo a havia esquecido, mas para os que ficaram, a espera nunca terminou. Até que em 2019, uma revelação inesperada surgiria, quebrando o silêncio e reacendendo todas as dores, todos os medos, todas as perguntas que o tempo não conseguiu apagar. 12 anos haviam se passado desde a noite em que Mariana Schmidt desapareceu. 12 anos de silêncio, de pistas falsas, de orações diárias e de um tempo que parecia apenas acumular poeira sobre a memória da jovem. Quando já quase não restava esperança de uma resposta, o inesperado aconteceu. Em maio de 2019, a polícia de Santa Catarina recebeu uma confissão durante um interrogatório de um homem preso por crimes sexuais. Diante das autoridades, sua voz era fria, sem emoção. Ele descreveu, com detalhes, como havia abordado uma jovem em 2007, exatamente na região onde o sinal do celular de Mariana se perdera. Disse que a levou à força para uma área isolada, onde a manteve em cativeiro por horas, até que a vida dela foi brutalmente interrompida. A cada palavra, a escuridão da noite de março voltava a se erguer, agora não mais como um mistério, mas como uma ferida exposta. Guiados pelas informações desse homem, os investigadores seguiram até uma região de mata próxima à costa. Ali, após dias de escavações cuidadosas, encontraram restos mortais que, após exames de DNA, foram confirmados como sendo de Mariana.
O silêncio de 12 anos se quebrou em um instante. A notícia percorreu jornais, televisões e redes sociais. Mariana voltava a ser manchete, mas desta vez não como uma desaparecida, e sim como vítima confirmada de um crime cruel. A família recebeu a notícia em choque. Era o momento que esperaram por mais de uma década. Uma resposta, uma verdade, um desfecho. Mas a revelação não trouxe consolo, apenas um misto de dor e alívio. Saber o que havia acontecido era também reviver, em detalhes, a ausência que os acompanhava todos os dias. O pai, ao segurar nas mãos a caixa com o colar encontrado anos antes, chorou silenciosamente. Ela esteve sempre aqui, perto de nós, e nós não sabíamos, murmurou. A mãe, por sua vez, abraçou a fotografia que nunca saiu da sala de casa e disse: "Agora você pode descansar, minha filha. O tempo não venceu você." A descoberta reacendeu debates na sociedade. Como um caso tão marcante pôde permanecer sem solução por tantos anos? Por que o colar, a única prova física, não foi suficiente para acelerar as investigações? Quantas outras famílias ainda vivem na mesma espera, presas ao vazio deixado por desaparecimentos não resolvidos? As perguntas ecoaram por semanas, mas nenhuma resposta parecia satisfatória. Mariana foi sepultada em sua cidade natal em uma cerimônia carregada de emoção. Amigos de infância que já eram adultos se reuniram para se despedir. Muitos levaram flores, outros apenas lágrimas. O caixão simples, coberto por rosas brancas, foi baixado à terra sob o som de preces sussurradas. O vento frio daquele dia parecia carregar consigo o peso de todos os anos perdidos. O caso, no entanto, não se encerrou com o sepultamento. O tempo que havia sido o guardião do silêncio agora se transformava em testemunha da memória. A família decidiu que Mariana não seria lembrada apenas como vítima, mas como símbolo de luta contra o esquecimento. O colar dela, guardado como relíquia, se tornou o objeto central de uma pequena fundação criada pelos pais, dedicada a apoiar famílias de desaparecidos. Era o elo entre o passado e o futuro, a ponte que transformava a dor em resistência. E, mesmo com a confissão e a descoberta dos restos mortais, muitas perguntas permaneceram. O homem preso disse toda a verdade? Havia outros envolvidos? Por que demorou tanto tempo para que o caso fosse resolvido? O tempo trouxe respostas, mas também deixou espaços em branco, que jamais seriam preenchidos. O caso de Mariana nos lembra que o silêncio pode durar anos, mas nunca é absoluto. Que a poeira do tempo pode cobrir memórias, mas não apagá-las. E que cada objeto, cada lembrança, pode carregar em si o poder de atravessar décadas para devolver uma voz a quem foi calado. No Ent Channel, acreditamos que nenhuma história deve ser engolida pelo tempo. Mariana Schmidt vive agora na memória de todos nós, não como uma estatística, mas como uma vida interrompida que merece ser lembrada. Inscreva-se no canal para que juntos possamos dar voz a quem o silêncio tentou apagar. E deixo a você uma pergunta. Se o colar de Mariana pudesse falar, o que ele nos contaria sobre aquela noite de março de 2007?